Irmãos, abramos nossas Bíblias aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, no versículo 10. Diz: "Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade", ou em outras traduções, a sua descendência, "prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos." Oremos. Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos dá aqui nessa manhã. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Nosso desejo aqui nessa manhã, o Senhor nos fale por meio da tua palavra, porque a nossa necessidade sempre é ouvir a tua voz. Que assim hoje o Senhor possa fazer dessa forma conosco. Como diz o salmista, abre os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, capítulo 53 de Isaías é um livro conhecido de todos nós. É tema até de inúmeras canções evangélicas, boas canções. Todos nós conhecemos todo esse capítulo. Poderíamos falar de todo o capítulo nessa manhã, mas eu acredito que para a exposição de um capítulo como esse, nós íamos levar muito tempo. Então selecionei com a graça de Deus o versículo 10 para a nossa meditação, antes que pudéssemos partir o pão. É uma tarefa muito difícil selecionar um versículo num capítulo tão profundo, tão denso como esse. Um capítulo onde poderíamos dizer que o profeta, ele se assemelha aos evangelistas, porque o relato que ele dá a respeito da humilhação do Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, é tão preciso quanto aos 4 evangelhos. Talvez então poderíamos dizer que esse seria o Evangelho de Isaías. Um profeta há tantos anos atrás, o Senhor inspirou ele a ver lá na frente qual seria a redenção do povo de Deus, como seria dado isso. Esse versículo 10, que é o texto que nós vamos meditar, o profeta, dando continuidade na sua meditação, na sua visão, ele diz: "Contudo." Essa palavra "contudo" é extremamente importante, porque contudo, além de ser uma continuação, essa palavra "contudo" também fala da seguinte forma: ela significa que o Senhor, apesar de toda a humilhação do Senhor Jesus Cristo, contudo, foi da vontade do Senhor. Por quê? Porque para que ninguém pense que o Senhor morreu, que o Senhor sofreu todas aquelas coisas isolado da vontade do Senhor. Tudo que o Senhor passou naquela cruz foi da vontade do Senhor. Essa palavra "contudo" nos remete também a entender que quem estava orquestrando todas aquelas coisas era o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele que, apesar de Ele ter usado os homens, mas foi o Senhor que estava por trás. Foi o Senhor que exaltou também o nosso Senhor, porque a palavra diz: Deus o Pai o exaltou soberanamente. Para entender mais essa palavra "contudo", foi da vontade do Senhor, você pode ver no Evangelho de João, no capítulo 19, onde Pilatos, ele chega para o Senhor e diz: "Você sabe que eu tenho poder sobre a sua vida para poder tirá-la?" Esse foi o único momento que o Senhor abriu a sua boca. Porque, como diz o relato de Isaías, ele foi como ovelha muda até o matadouro diante dos seus tosqueadores. Esse foi o único momento que ele abriu a sua boca. E ele diz: "Homem nenhum tem poder sobre a minha vida, se do alto o meu Pai não conceder poder." Ou seja, todas as coisas estavam sob o domínio do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando eles estavam no Getsêmani, os discípulos tinham 2 espadas, e quando os soldados vieram prender o Senhor, um daqueles discípulos tirou uma espada e feriu a orelha de um dos soldados. E o Senhor repreendeu ele na hora, e disse para ele que aquilo não era necessário, porque se ele quisesse,
o Pai enviaria para ele milhares e milhares de anjos. Ou seja, era para aquela hora que o Senhor veio. Então tudo estava debaixo do governo do Senhor. Então o profeta, divinamente inspirado, nós podemos dividir esse versículo, irmãos, em 3 partes. Primeiro, o motivo da morte do Senhor. Segundo, a razão dos seus sofrimentos. E terceiro ponto, no final do versículo, quais são as consequências, qual foi o fruto do seu penoso trabalho. Então, em primeiro lugar, ele diz, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Pensa comigo um instante. Ele passa totalmente por cima da contenda dos religiosos da época. Ele passa por cima de Herodes. Ele passa por cima de Pilatos. Ele passa por cima de todo o sistema romano. Ele não diz que o Senhor morreu por causa de uma rixa, de algo que os religiosos da época colocaram diante do Senhor. Se fôssemos para falar nessa geração qual é o principal motivo da morte do Senhor, uma geração que tem feito do Evangelho algo para si mesmo, algo antropocêntrico, né? Talvez essa geração diria que o principal motivo da morte do Senhor foi a nossa necessidade. Isso está correto, mas esse não foi o principal motivo. Se você for ler em Efésios, no capítulo 1, você vai ver que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, não havia nada em nós que fizesse com que o Senhor tomasse tal decisão. Ele foi impelido pelo seu amor, porque Deus é livre, Ele é o único ser livre no universo. Não existia nada em nós que fizesse com que o Senhor ficasse na parede e dissesse, eu preciso fazer alguma coisa. Nada. Foi um ato de graça, um ato livre do nosso Senhor. Porque Ele poderia muito bem ter deixado as coisas da forma que estavam e nos punir eternamente. Então Isaías, ele não coloca que, em primeiro lugar, que o Senhor morreu por causa da vontade dos homens, ou por causa do pecado dos homens. Em primeiro lugar, foi a vontade do Senhor. Foi vontade do Senhor esmagá-lo. Foi vontade do Senhor morrer e fazê-lo padecer. Louvado seja o Senhor, porque por termos um Deus tão amoroso quanto nós temos, que pensou em nós, que se compadeceu de nós. Mas no segundo ponto desse texto, ele diz, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. A ordem é muito importante, irmãos, porque no terceiro ponto, ele fala da sua descendência. Mas antes de falar de descendência, ele tem que falar de expiação. Ele tem que falar da oferta pelo pecado. Porque nunca haveria descendência para Deus se antes o problema do pecado não fosse resolvido uma vez por todas. Como diz no Novo Testamento o apóstolo Paulo, sem sangue não há remissão de pecados. Então era necessário, como diz o autor do livro de Hebreus, nos convinha tal sumo sacerdote, nos era apropriado um homem como o nosso Senhor, puro, sem pecado, não só semelhante a Deus, mas totalmente igual a Deus, compartilhando a mesma substância que Deus, mas também semelhante a mim e a você. Porque Deus não poderia ter enviado um anjo para morrer em nosso lugar. Um anjo nunca poderia ter morrido em nosso lugar, por mais excelente que seja essa criatura, porque ele não é da nossa própria natureza. Dentre os filhos de Adão, nenhum poderia ter morrido, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Agora, irmãos, o que é que você pensa a respeito do dilema de Deus? Se é que podemos dizer assim, um dilema de Deus. Qual que é o dilema de Deus? Deus é amor, mas Deus também é justiça. E nenhum atributo de Deus sobressai o outro. Todos os atributos de Deus são totalmente nivelados. Então agora o homem pecou. E Deus, como Deus faz para perdoar esse homem e seguir em frente? Deus não pode fazer isso, irmãos. Por mais que Ele seja o Todo-Poderoso, Deus não pode fazer isso, por causa da sua natureza santa.
por causa da sua justiça santa. Pense por um momento, vamos fazer uma analogia. Se eu sou um juiz de uma cidade de interior, uma cidadezinha pequena, eu tenho uma boa fama de um justo juiz nessa cidadezinha. Então, um grande amigo foi pego em algum delito e eu preciso julgá-lo. Mas como o poder está nas minhas mãos, eu resolvo absolvê-lo. Como ficará a minha fama? Mesmo que eu faça isso de forma oculta, como ficará a situação da justiça? A injustiça fica mais à vontade do que a justiça. E isso não convém ao nosso Deus que é santo. Então é por isso que nós falamos que na cruz, nós vemos todos os atributos de Deus revelados a nós. Toda a sua justiça foi revelada. Toda a sua justiça. Uma justiça santa, tão pura, a ponto de punir o seu próprio filho. Nós vemos sua graça revelada. Você vai ver principalmente nas 7 palavras que o Senhor Jesus profere na cruz do Calvário. Palavras de graça. Tanto que no final da sua morte, aquelas pessoas que estavam perto bateram no peito e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Por que eles disseram isso? Como diz um estudioso, ele é um psicanalista, e foi estudar sobre o temperamento de Jesus, e foi assim que ele se converteu. Ele disse que achou impressionante, ele chegou à seguinte conclusão: ninguém poderia ter criado um homem como esse. Esse homem verdadeiramente existiu, como a Bíblia diz que ele existiu. Esse homem é diferente dos demais. Quando ele é pressionado, ele está abençoando. Quando estão crucificando ele está proferindo palavra de bênção. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que homem é esse? É o Senhor da glória, o perfeito Senhor Jesus, o nosso Salvador. Um homem perfeito. Lucas é o evangelista que vai descrever mais a respeito, de forma mais cirúrgica, aquilo que ele sofreu, os seus sofrimentos. No versículo 6 de Isaías, desse capítulo 53, ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Veja, irmãos, o que o Senhor Deus fez. Quero te convidar para abrir um texto, está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21. Diz: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus. É um texto até difícil da gente conceber hoje. Porque, irmãos, como nós vamos conceber tal coisa? Aquele que não tinha pecado. Nós que já nascemos mortos em delitos e pecados. Nós que nascemos e fomos concebidos em pecado. Nós que bebíamos iniquidade na nossa vida, antes da vinda do Senhor na nossa vida, como se fosse água mineral. Como poderíamos conceber um texto como esse? Mas veja esse texto: aquele que não conheceu pecado. Essa é a principal credencial do nosso Salvador. Ele não conheceu pecado. E aqui nós vemos algo que Deus fez, que somente Deus poderia ter planejado em nosso favor. Nenhum ser humano, nenhum mortal poderia ter tido uma ideia como essa. Quanta sabedoria há no nosso Deus. O que Deus fez? Substituição. O Senhor foi feito como nosso substituto. Porque veja o que o texto diz: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado. Não que o Senhor Jesus Cristo se tornou um pecador, nada disso. Seria uma grande blasfêmia, nada disso. Mas significa que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, imputou no seu Filho todas as nossas iniquidades, irmãos. Todos os nossos pecados foram imputados no seu Filho. Então, na cruz do Calvário, olha o que o Senhor fez por nós. Na cruz do Calvário, o Senhor considera como o maior dos pecadores. Veja, você conhece o livro de Deuteronômio. No capítulo 27, no capítulo 28, se eu não estou enganado,
Nós vemos ali as maldições da lei, maldições essas que iriam perseguir todos aqueles que quebravam a lei de Deus. E na cruz do Calvário, sabe por que ele começou a suar sangue lá no Getsêmani? A resposta está na sua oração. Se possível, passa de mim esse cálice. Um cálice terrível, irmãos. O salmista diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Todos os dias. E esse cálice da ira de Deus estava se enchendo, mas não transbordou, até que teve um ponto que ele derramou todo esse cálice sobre o seu filho. Tudo isso por amor a nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, Lucas vai descrever que ele suou um suor como gotas de sangue caía por terra. Aí existem irmãos médicos que escreveram até livros sobre isso, a morte clínica de Jesus, dizendo que é um fenômeno chamado hematidrose, onde um ser humano, para poder passar por tamanha aflição, ele deve estar diante de um grande tormento. E qual foi o tormento do Senhor? Minha alma está profundamente abatida até a morte. Até a morte. E aqueles 3 que ele levou consigo para o monte, para poder ser seus companheiros, na hora H eles dormiram. Mas já estava profetizado, porque teria que pisar esse lagar sozinho. Ele foi abandonado por todos os seus companheiros. Então ali, ele decide tomar aquele cálice. E o Senhor é um grande campeão mesmo. Porque depois que ele é preso pelos soldados no Getsêmani, você não vai ver mais o Senhor orando, o Senhor intercedendo. Ele vai como um valente para a cruz. Ele leva cusparadas, açoites, mas o Senhor vai como valente, como ovelha muda. Eles vão caçoar dele, mas ele não abre a sua boca para maldizer. Ele vai para a cruz. E lá na cruz, ele vai proferir aquelas 7 preciosas palavras. E lá na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E isso é uma das maldições da lei, porque diz na lei que o céu se tornaria de bronze, se fecharia para os pecadores que quebram a lei de Deus. O Senhor experimentou um céu fechado, irmãos, para que nessa manhã eu e você experimentemos um céu aberto. Não somente nessa manhã, mas por toda a nossa vida. O céu fechou por ele durante 3 horas. E você vai ver um fenômeno que é o maior eclipse que já aconteceu registrado. Não sei dizer se foi só naquela região ou se foi em todo o mundo. 3 horas de trevas. Um comentarista, irmão Charles Spurgeon, diz que as 3 horas de trevas se deve ao quê? Porque o Senhor é o Criador e sustentador de todas as coisas. Então, quando o Criador e o sustentador de todas as coisas está em trevas, toda a criação entra em trevas e em luto também. 3 horas de treva, porque o nosso Senhor entrou em trevas e um profundo luto. Que grande obra é essa que o Senhor fez por nós? Aquele que não conhecia pecado, santo, não conhecia, foi tratado como um transgressor da lei. Pega alguns dispositivos da lei, não vamos colocar todos, mas é como se Deus, como não? Deus tratou ele como aquele que desonra pai e mãe, como aquele que comete assassinatos. Pega os maiores pecados que o homem pode fazer na vida. Ele morreu por esses pecados. Morreu por eles. Por isso nós falamos que o sangue de Jesus é suficiente para lavar e purificar-nos de todo o pecado. Não existe um pecado debaixo desse sol que o sangue de Jesus não possa lavar. Não existe um. Ele morreu por todos os pecados. Não por todos os pecadores, mas por todos os pecados. Porque por todos os pecadores, aí já é uma questão de você crer no Senhor Jesus Cristo e na sua obra expiatória. Então pensa o Senhor que amou o seu Deus de todo o coração, de todas as suas forças, ele nunca quebrou o primeiro mandamento. Ele foi
crucificado como aquele que quebrou o primeiro mandamento, como nunca tivesse amado o seu Deus na sua vida. Ele foi crucificado como aquele que deseja o bem do próximo. Ele foi crucificado como um malfeitor. E diz na lei, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Foi contado com os transgressores, no sentido que tinha uma à direita e outra à esquerda dele. Pecadores. Um foi salvo pela graça, porque até crucificado o Senhor pode salvar. Até crucificado, esse poder de salvar não saiu dele, sempre esteve com ele. Até crucificado ele intercedeu, e agora ele continua a sua intercessão. Agora não mais, irmãos, com o rosto todo rebentado, não mais com o rosto inchado, não mais daquela forma que é descrito nos evangelhos, mas da forma que é escrito no primeiro capítulo de Apocalipse. O seu rosto brilha como o sol ao meio-dia. Ou senão o seu rosto é como um relâmpago, em outras traduções. Louvado seja o Senhor. A visão mudou, porque Deus fez isso com ele. Isaías 53:10 nós estamos vendo, esmagou. Mas Deus o Pai também o exaltou, soberanamente, acima de principado, potestades e qualquer nome que pode se nomear. E podemos colocar um adendo e dizer, acima de todo pecado que possamos cometer, Ele está acima de tudo e de todos. Graças ao Senhor por isso. Mais uma vez citando um irmão do passado, voltando aqui em Isaías 53, amados. Ele diz, um irmão, que quando nós meditamos sobre o crucificado, existem propriedades medicinais para a nossa alma. E como isso é verdade? Quanto mais nós olhamos para Ele crucificado, exaltado na glória, mais isso gera poder para nos levantarmos da cama e do abatimento. Então, no terceiro ponto, ele diz, e verá a sua posteridade ou descendência, e prolongará os seus dias. Você vê que a morte não é um fim. E o profeta viu isso há tantos anos atrás. Porque no terceiro dia ele ressuscitou. E ele disse para João, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então ele foi assunto aos céus, sentou à direita de Deus Pai, como nosso sumo sacerdote. O de Hebreus diz, sacerdote sobre a casa de Deus que somos nós. Que obra completa, irmãos. Não tem nada que nós precisamos incluir nessa obra. A obra foi completa. Porque quando ele dá o brado que está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Tinha que ser de alto a baixo para uma mensagem para nós. Porque como diz o profeta Jonas, a salvação pertence ao Senhor. O véu se rasga de alto a baixo. Um véu esse que Deus faz todas as coisas de propósito. Na lei ele estipulou então aquele tecido do véu, um tecido grosso, impossível do homem rasgar. Os estudiosos sobre o tabernáculo diz que teria que ter 2 juntas de boi, uma de um lado, uma do outro, para poder rasgar aquele véu denso, espesso. E nenhum mortal também teria coragem de rasgar aquele véu por conta própria. Mas o Senhor mesmo foi lá e rasgou o véu. O véu foi rasgado, graças a Deus, graças ao Senhor. E agora ele pode ver a sua descendência, irmãos, por causa da sua expiação. Então ele diz que a vontade do Senhor irá prosperar nas suas mãos. Se você for ver o Senhor, certa vez ele orando, ele diz, Pai, terminei, finalizei a obra que me deste para fazer. Ele finalizou a obra. E agora o que ele está fazendo no trono? É concluindo a nossa formação espiritual, para sermos conformados à sua própria imagem. Porque o propósito de Deus é que o seu filho tivesse muitos filhos, conformados à imagem do seu precioso Filho, o seu único servo. Esse propósito será concluído. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, ele diz, aquele que começou em nós a boa obra,
É interessante que antes ele diz, estou muito certo. Em outras traduções diz, estou persuadido que aquele que começou em nós a boa obra irá terminar até aquele dia. Graças ao Senhor. Porque o Senhor não faz nada de forma incompleta. Pai, a obra que me deu para concluir, essa eu finalizei. E Deus só poderia descansar após o Senhor na cruz entregasse para ele o seu Espírito e antes dissesse, está consumado. Agora Deus tem o seu descanso nas nossas vidas. Não por causa de nós, mas por causa da sua vida que está sendo levantada dia após dia em nós. Essa vida do Senhor que gera descanso para o Senhor. Graças ao Senhor, porque Ele nos deu uma nova vida. Nós temos uma nova maneira de viver, uma nova perspectiva das coisas. O cristão não olha as coisas como o mundo vê. Nós temos uma nova perspectiva em tudo aquilo que nós fazemos. E a nossa relação com o Senhor não é mais uma relação de inimizade, mas porque o Senhor fez expiação pelos nossos pecados, subiu aos céus e derramou o teu Santo Espírito. O segundo, o outro Consolador, como diz ele. E essa vontade do Senhor que prosperou nas suas mãos, lá no livro de Efésios, no capítulo 1, quando Paulo ora pelos Efésios, a partir do verso 19, ele pede para que Deus abrisse os olhos dos irmãos. Essa oração é para nós também, está na palavra de Deus, para que eles pudessem conhecer a sua herança nos santos. Que herança é essa? A herança que Deus tem em nós. Não é escandaloso, irmãos? Um Deus que não precisa absolutamente de nada, que sempre foi suficiente em si mesmo, agora Ele tem herança em mim e em você, mas por causa da obra e da pessoa do seu Filho Jesus. E é por causa disso que nós estamos aqui essa manhã, por causa do seu penoso trabalho. Graças a Deus. Então que nessa manhã, ao partirmos o pão, que possa acontecer conosco como aconteceu com os discípulos de Emaús. O Senhor falava a eles discorrendo sobre todas as Escrituras, que seria necessário que Ele morresse. O coração deles foi aquecido, mas a tristeza, o topor da tristeza estava tanto que eles não reconheceram o Senhor. Chamaram Ele para a aldeia deles, e no momento que eles partiram o pão, eles reconheceram que era o Senhor. É interessante que o texto fala que depois o Senhor não foi visto mais por eles. Agora digo eu, não o Senhor. Para mim, parece-me que o Senhor primeiro queria ser reconhecido por eles, para depois Ele seguir o seu caminho. E o Senhor seguiu o seu caminho. E eles reconheceram e se regozijaram. Eu quero falar algo para os irmãos também, uma história que todos nós conhecemos. O avivamento dos morávios, irmãos. Estavam lá na fazenda do conde Zinzendorf, aquelas várias confissões de fé. Estavam os batistas com os anabatistas, vários irmãos. E havia contenda demais entre esses irmãos. E no momento de um partir do pão esse que levava ali em torno de 1 hora, mais ou menos, eles viram o Cordeiro de Deus, todos eles. E aquele partir do pão foi levado até meia-noite. Até meia-noite. Avivamento. Houve um profundo avivamento. Parece que as coisas que nós falamos aqui é o Evangelho. Nós nunca podemos pensar que o Evangelho é algo que nós cremos ali para trás, agora vamos passar para assuntos mais profundos. Não. Deus não tem nenhum assunto mais profundo para nós, a não ser a mensagem da cruz. Esse é o assunto mais profundo do Pai para nós. Paulo diz o Evangelho é o poder de Deus. Ele está no Antigo Testamento, o Evangelho, de forma implícita. Você vai ver Gênesis capítulo 22, Abraão dando o seu filho, Evangelho. Deus proverá para si o Cordeiro. Agora no Novo Testamento, claro, vemos de maneira explícita. Então por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. O Evangelho é as boas novas de Deus. Lá em Efésios fala dos 5 ministérios, dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
Existem duas linhas de interpretação desse texto. Uma primeira linha de interpretação fala que os evangelistas é para poder pregar o evangelho e que esses novos convertidos sejam inseridos no seio da igreja e que os mestres e os pastores treinem eles na doutrina apostólica. Agora existe uma segunda visão. Diz que esses evangelistas não é somente para o mundo, mas é também para o povo de Deus. E essa segunda visão está correta. Porque em Romanos, no capítulo 1, Paulo diz assim, para os irmãos que está escrevendo, desejo eu vos anunciar o Evangelho. Irmão John Piper diz que o Evangelho é algo que nós precisamos sempre pregar para nós mesmos. Porque senão, irmãos, a justiça própria começa a enfervecer dentro de nós. E o Evangelho nos livra disso. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando nós participamos da mesa do Senhor, é o Senhor, entenda o que eu estou dizendo, é o Senhor nos reevangelizando novamente, ativando a nossa esperança quanto à nossa vocação, quanto àquilo que Ele fez por nós. Participar da mesa do Senhor é voltar ao Calvário de novo, é experimentar a vida do Senhor no tempo presente e é ter esperança da sua vinda. Evangelho, irmãos. Então que o Senhor nos ajude a viver de modo digno da nossa vocação. Amém. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer mais uma vez por essa manhã. Essa manhã que nós sabemos que foi o Senhor que preparou para cada um de nós. Obrigado pela disposição dos teus filhos em sair de casa e vir aqui nessa manhã. Que possamos nessa manhã ter uma visão mais gloriosa do Senhor, uma visão mais fresca, renovada da tua majestade, da tua obra, da tua pessoa. Que possamos sair daqui com o coração fervoroso, Senhor. Aviva a tua obra nessa manhã em nossas vidas. Restaure em nós a alegria da tua salvação. Ajuda-nos a ver que o Senhor é aquele que estava por trás de tudo e ainda está por trás de todas as coisas referente à nossa vida, à nossa salvação. Nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração, pelo empenho do Senhor em poder nos salvar. Obrigado, Senhor, por essa tão grande salvação. Que não venhamos negligenciar essa tão grande salvação, mas ajuda-nos a viver de modo digno dela. Em nome de Jesus. Peço ao Senhor que o Senhor continue conosco nessa manhã, porque a reunião ainda não terminou e nós vamos partir o pão. Que o Senhor continue a ministrar a nós, para o louvor e glória da tua graça. Amém.